Olá, meu nome é Rafa Dornelles. Hoje nós vamos fazer aqui o segundo de uma série de 3 vídeos que nós estamos fazendo sobre ampliar o nosso vocabulário no blues. No primeiro vídeo, nós abordamos naquela sequência harmônica 1, 4, 5, muito comum no blues, mas também em outros estilos musicais. Naquela sequência harmônica 1, 4, 5, com todos os acordes possuindo a mesma característica dominante, nós observamos que existia ali uma movimentação subentendida e escondida ali do trítono, de um trítono que ficava andando para frente e para trás ali. Bom, isso vai nos ajudar a trabalhar outras questões em cima. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar um pouco a nossa fluidez no solo. Bom, nós vamos trabalhar a nossa fluidez no solo já indo para o final. Nós vamos trabalhar a fluidez no solo em 2 etapas. A primeira etapa nós vamos pegar as notas que a gente quer colocar no contexto de criação. Não, veja bem, não estou falando apenas do improviso, eu estou falando da criação. Né? Que seria uma ideia de repente mais próxima do que a gente conhece como motivos, né? Então, nós vamos na primeira etapa ver algumas notas, até sem entrar muito nos nomes das escalas, mixolídio, dórico, não, nós vamos ver algumas notas de uma maneira um pouco mais intuitivas, para num segundo momento a gente falar no melhor local de alocar essas notas, de tocar essas notas, porque tão importante quanto tocar as notas certas é você tocar elas no lugar certo, não é isso? E explorar essa dinâmica entre as notas e a hora de tocá-las é muito importante para que a gente amplie o nosso vocabulário. Pois bem, se você, antes da gente começar aqui efetivamente, se você perdeu o primeiro vídeo, vai estar aqui nas descrições esse nosso primeiro vídeo que tem o segredo dentro dos acordes, tá ok? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira etapa, que são as notas. Todos os acordes eles possuem dessa característica 1, 4, 5 que a gente abordou no primeiro vídeo, em Sol maior. Todos os acordes eles possuem a mesma característica dominante. O que é um acorde dominante? Um acorde dominante ele é um acorde maior, com terça maior e sétima menor. Obviamente a quinta justa, né? Então, você tem um acorde maior com sétima menor, e a gente viu num vídeo passado, relembrando rapidamente, a gente viu que essa distância da terça para a sétima, ou da sétima na terça, que dá a mesma distância, nós vimos que existe esse intervalo muito característico que a gente chama de trítono e que ele pode trazer aí alguns temperos diferentes, algumas sonoridades diferentes, e nós vamos explorar isso. Bom, nós vamos basicamente trabalhar aqui com o arpejo em oitavas num primeiro momento. Então você tem aqui Sol com 7, né? Então você tem Sol, tônica, Si, terça maior, né? Ré, quinta justa, Fá, sétima menor, oitava, não é isso? Bom, eu peço para que nesse primeiro momento a gente trabalhe essa questão do arpejo mais próxima do solfejo, portanto trabalhando por oitavas. Eu entendo que quando a gente às vezes vai tocar, fazer algum exercício e malhar a nossa questão técnica, por exemplo, eu entendo que tocar o arpejo em mais de uma oitava para malhar o sweep pick, uma palhetada alternada é interessante. Mas aqui a gente vai precisar muito do nosso ouvido para saber para colocar as melhores notas no melhor tempo. Então nós vamos abordar mais parecido com o solfejo. Então nós vamos trabalhar aqui o nosso arpejo mais próximo do solfejo, tá ok? Trabalhando por oitavas. Então você tem aqui tônica, terça, quinta, sétima, oitava. Tô na afinação padrão, tá? Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Aí você tem a segunda oitava. Sol, Si, terça maior, Ré, quinta justa, Fá, sétima menor e Sol, oitava, né? Podemos até colocar uma terça aqui de novo, né? Sétima. Continuando.
isso? Bom, aqui nós já vamos acrescentar, nós podemos acrescentar dentro dessa estrutura aqui, mais duas notas a esse arpejo. Veja bem, eu estou evitando de falar em escalas propriamente ditas. O que a gente está fazendo aqui é construir a nossa linha de raciocínio a partir do arpejo do acorde. Porque é uma garantia que nós temos de fazer com que o nosso solo ele se justifique na harmonia que está sendo tocada. Você está entendendo? Então, quanto mais você parar nessas notas que correspondem à harmonia que está sendo tocada, um sol com sétima, se você parar em qualquer um desses intervalos, você vai estar, no seu argumento, no seu improviso, no seu solo, você está dando a entender que você está mais próximo desse pano de fundo. Não é isso? Bom, nós podemos aqui já de cara acrescentar duas notinhas nesse arpejo dominante. A nona, ou segunda, né? Que no caso de sol é o lá, e a quarta justa, que é o dó, tá ok? Então vamos acrescentar primeiro a quarta justa, tá bom? Vamos lá. Então você tocou sol, si, dó, que é a quarta justa, ré, fá, sol, si, dó, quarta justa aqui, ré, fá, sol, si, dó. Se quiser fazer o dó aqui embaixo, né? Essa quarta justa vai dar um temperinho muito legal pra gente aqui, tá bom? E você também pode acrescentar ainda a nona. Então veja bem o que a gente está fazendo. A gente pegou o arpejo dominante e foi acrescentando as notas. Eu peço para que quando você for praticar isso, primeiro toque o arpejo, treine o arpejo. Treine o arpejo em sol. Em dó dominante, porque nós estamos tocando esse quarto grau dominante também. Já toquei uma quarta aqui, um fá, né? Vamos só tocar sem a quarta por enquanto. Fazendo com a nona aqui. E um ré, mesma coisa com ré. Ok? Bom, e acrescentar as extensões. Nona, vamos acrescentar a nona aqui agora. Então seria bem na verdade um acorde dominante, com 11, né? Que seria a quarta justa, e a nona, ou segundo grau, né, que no caso de sol seria o lá. Então ficaria sol, lá, si, dó, ré, mi, desculpa, ré, fá, sol. Próxima oitava, né? A nona aqui embaixo. Bom, fica aqui a dica de treinar então. Sol com 7, aí sol com 7 acrescentando a quarta, sol com 7 acrescentando a nona, sol com 7 acrescentando quarta e nona. Fazer isso com dó também, vamos acrescentar a quarta no dó aqui. Por exemplo, toquei só essa oitava aguda, de repente eu fico nessa oitava aguda. Tocando só com quarta, aí a próxima oitava, né? Oitava no meio, oitava mais grave um pouco. Né? Extrapolando e do mais grave ainda. Pratica no ré também. Bom, então aqui nós já temos um ponto de partida melódico, nós já temos aqui uma referência de quais notas utilizar enquanto a gente estiver improvisando, né? De repente, vamos mudar essa palavra improvisar, vamos botar a palavra criar, né? Então, enquanto a gente está criando, né? Aquilo que pode vir a se tornar um riff, aquilo que pode vir a se tornar simplesmente uma ideia passageira do improviso. Bom, então essa é a nossa primeira parte, pensar nos arpejos como solfejo,
trabalhar, escutar as notas, escutar o intervalo, tá? E ir aplicando. Para a gente ir agora para o segundo ponto, para que a gente adquira essa fluidez. Bom, o segundo ponto da fluidez eu dando aula, né, eu costumava utilizar um termo que eu inventei mesmo, que eu passei a chamar de momentum musical. O que seria esse momentum musical? O momentum musical seria justamente entender as nuances de um campo harmônico ou daquilo que a música sugere, e de repente a música não possui... de repente a dinâmica ela vem do ritmo, de repente a dinâmica ela vem de um encontro de uma série de fatores, não apenas rítmicos, mas também harmônicos. O fato é importante que a gente, quando a gente está dialogando com isso e de repente a gente se prontifica para improvisar ou criar qualquer coisa, ou criar qualquer situação, de repente é uma ideia rítmica, de repente é uma ideia harmônica, ou os dois juntos, uma ideia melódica também, para fazer um contraponto, enfim. As possibilidades são quase infinitas. O ponto o interessante é a gente entender o ciclo daquela harmonia, né, ou daquela ideia, e entender os momentos chaves para que você passe a trabalhar uma dinâmica sobre isso. No nosso caso aqui do blues, onde estaria esse momento musical? O momento musical, ele estaria na mudança que acontece, primeiro, do contrabaixo que sai de repente de um primeiro para um quarto grau, não é isso? Quando você está em sol, você vai para o dó. Então o baixo estava aqui, né? Então isso é uma coisa importante que dê uma perspectiva de mudança para aquelas pessoas que estão ouvindo. E o outro ponto é o trítono, que caminhou para trás. Então em sol com sétimo, o trítono seria o si e o fá. Olha o trítono caminhando para trás e o baixo vindo para dó. Então, basicamente, essa sensação de mudança, essa sensação de repente, de resolução, de uma breve resolução, né? Que acontece com esse trítono indo para trás. Tem gente que acredita que não é uma resolução, que você está simplesmente escurecendo o som ou dando mais luz ao som. Aí tem uma série de opiniões a respeito disso. Mas o ponto é que, se a gente passar a trabalhar e colocar isso que está mudando dentro do nosso improviso, o nosso improviso ele vai ganhar um ar mais sofisticado, ele vai ganhar um ar mais trabalhado, ele vai ganhar um ar mais eloquente com aquilo que está sendo tocado no pano de fundo. Sacou? Então, assim, a ideia aqui então é pegar essas notas do arpejo e aprender a colocar e trabalhar essas ideias no melhor tempo possível. Então, uma dica aqui para a gente trabalhar isso. Como é que a gente poderia trabalhar isso? De repente, você pega a primeira oitava de sol com sétima e a primeira oitava de dó com sétima, sem as extensões, por exemplo, sem quartas e nonas num primeiro momento. Então você pega aqui. Então você está aqui.
existe nenhum campo harmônico tocando enquanto, não tem nenhum backing track, não tem nenhum pedal de loop aqui. Mas de certa forma eu estou dando a entender aquilo que muda, tanto o trítono quanto o quarto grau. Às vezes às vezes uma das notas do trítono, às vezes é esse baixo que caminhou, eu dou a entender no meu improviso. Isso faz com que aquelas pessoas que estão ouvindo entendam mais sobre aquilo que está acontecendo. E isso eu acredito que vai, primeiro, trazer mais eloquência e mais força ao seu solo, né? Porque isso é uma questão até de certa forma filosófica para a gente pensar aqui. Quanto mais as notas que a gente toca se justificam sobre aquela harmonia, sobre aquele pano de fundo que está acontecendo na música, mais eloquente de repente a gente é. Porém, se a gente ficar apenas tocando isso, de repente a gente passa até a ficar redundante, não é isso? Em contrapartida, de repente tocando o que a gente chama de outside, que a gente vai abordar nos vídeos aqui, algumas ideias outsides muito legais, tá bom? Justamente nesse que a gente pode utilizar justamente nesse momento musical de transição entre os acordes. Vamos abordar em vídeos futuros. Mas aqui, de repente então, ou você toca as notas coladas que justifiquem esse pano de fundo, ou de repente você toca essas notas outsides numa transição. Porém, se você exagerar, ou de repente tocar muito fora, ou de repente algumas extensões, de repente alguns intervalos que cause uma dissonância ou por muito tempo ou muito grande, de repente você corre o risco de soar incoerente, não é? Então isso é até uma questão meio filosófica. O quão próximo você quer ficar da harmonia e de repente soar redundante, ou quão longe você quer ficar durante o seu improviso da harmonia e soar, e poder soar de repente mais sofisticado, mais avant-garde, né? mais rebuscado, porém você corre o risco de soar desafinado, não é isso? Então assim, de soar fora de contexto, fora de uma realidade que está sendo trabalhada. Então, essa foi a dica de hoje. Para que a gente trabalhe a nossa fluidez dentro do blues, baseado naquele trítono que está caminhando, a dica de hoje foi, resumindo, pega os arpejos, esquece por enquanto, esquece o nome, mixolídio, dórico, pentamixo, penta menor 6, esquece isso por enquanto. Trabalhe os arpejos dominantes. Tenha essas notas como notas de ouro para você na colocação, na sua colocação daquilo que você quer dizer durante o improviso. Treine pequenas ideias, não precisa sair tocando, oh meu Deus, todos os licks da face da terra. A ideia é justamente pequenas ideias, porém, uma ideia que leve a outra, que leve a outra, que leve a outra, que leve a outra. E, ao mesmo tempo que a gente pega essas notas, a gente está começando a treinar o melhor momento de colocá-las. Eu frequentemente escuto as pessoas falando, porque esse guitarrista, ele tem muito feeling. Ou então aí o outro fala, não, esse guitarrista não tem feeling nenhum, esse guitarrista aqui que tem o feeling. Bom, quem sabe o feeling não é apenas essa coerência. É claro que cada estilo tem a sua roupagem, tem a sua linguagem, mas de repente isso que a gente chama de feeling pode ser simplesmente a nota certa no tempo certo. Então treina isso, tenha o feeling, por que não? Tá ok? Então, as notas do arpejo, trabalhe as extensões, acrescente as extensões, treine o shape durante o braço. Eu toquei aqui apenas no começo do braço, né? Isso pode ser tocado aqui. Isso pode ser tocado aqui. E assim por diante. Veja no Caged, veja os arpejos no Caged. Depois disso, passe a treinar o tempo disso. Ideias pequenas. Com quarta.
4 e 5 de blues com esse preceito. Então, fica aqui a dica. Esse é o segundo dessa série de 3 vídeos. Se você gostou, deixa o like, cara. Ajuda muita gente aqui. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal. Clica no sininho. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui. Eu vou estar falando de alguma coisa, às vezes com a guitarra, às vezes sem a guitarra, mas são sempre assuntos interessantes da gente estar discutindo. Se você tem alguma observação, alguma dúvida, dicas de vídeos futuros, deixa aqui também, tá ok? Lembrando que o primeiro dessa série de vídeos, o link vai estar na descrição, tá bom? Se você viu esse vídeo no Facebook, deixa o like, curte a página Rafa Dornelles Guitar, Dornelles com 2 L's. Ok? Tô no Instagram também. Enfim, encontre a gente. O próximo vídeo nós vamos estar aplicando um pouco mais essas ideias, trabalhando um pouco mais essa ideia de motivo e mostrando que essa questão 1, 4, 5 dominante, elas acontecem em vários estilos musicais. Então, a gente vai estar falando alguns exemplos, de repente trazendo algumas ideias de vocabulário de licks, tá? E vou tocar aqui uma música, parte de um trecho, parte de uma música do meu trio, chamada Going to Left Bank, em que eu exploro justamente essa questão do trítono na música, né? E eu criei esse riff justamente nessa brincadeira do trítono. A gente vai estar explorando aqui, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, tá ok? Espero que tenha ajudado para que você descubra o seu som.